Olá, bom dia, já são 7h mais 9 minutos em Arapiraca. Estamos chegando com o Jogo Rápido aqui dentro do Comando 91 para trazer para você as principais notícias do futebol em Alagoas e no Brasil. E finalmente saiu, hein? Saiu a decisão da tabela da Série D da próxima fase do Campeonato Brasileiro. O Eduardo Cardial traz pra gente as primeiras informações do Asa na manhã desta quarta-feira. Alô, Eduardo, bom dia. Beleza, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido com informações do Asa de Arapiraca. O Asa que se reapresentou ontem depois da classificação oficial para o mata-mata, iniciou os trabalhos, iniciou a semana do Nacional de Patos. A bem da verdade, o Asa não sabe ainda se vai ser a semana do Nacional de Patos, até porque a CBF ainda não divulgou oficialmente as datas que devem acontecer os mata-matas. Pelo menos trabalham com duas datas, 29 e 30. Já falei isso na segunda-feira, falei ontem, estou falando de novo, porque a expectativa era para a CBF ter divulgado ontem, até mesmo para o Asa fazer a logística. No entanto, o presidente Rogério Siqueira disse que isso não interfere em absolutamente nada, essa logística da CBF em atrasar a data do início desse mata-mata. Isso não vai interferir em termos de promoção, de logística, enfim. Agora o Asa dá sequência aos trabalhos, realizou treinamento ontem, trabalha hoje no período da tarde, inclusive o treino aberto, depois de um questionamento que nós fizemos ontem no Futebol Show. O treino vai ser aberto, inclusive hoje, confirmado pela assessoria de imprensa da Agremiação Esportiva Arapiraquense, e agora o Asa é trabalhar para enfrentar esse Nacional de Patos lá do interior da Paraíba. Em relação a reforços que os torcedores tanto querem saber, eu questionei o presidente Rogério Siqueira. Ele disse que a maior dificuldade que tem encontrado para realizar contratações, caso o Asa venha necessitar, são de jogadores que estejam atuando. Por exemplo, a situação do centroavante Matheus Matias, que esse ano, quando o Asa contratou, ainda não havia atuado em time nenhum. Fez uma partida apenas pelo Asa, não jogou 90 minutos, jogou apenas alguns minutos, entre outros jogadores que o Asa contratou também, que atuou apenas lá no período dos campeonatos estaduais, de lá para cá não vinha atuando. Então, a Série D não precisa, não carece de jogadores dessa situação. Precisa sim de jogadores que estejam atuando, estejam jogando e que cheguem prontos para vestir a camisa e defender o clube. Foi dessa forma que o presidente falou. No domingo com o Cardial, na entrevista, onde desde a chegada do professor Celso, nunca limitamos contratações ou coisa parecida. É que nossa necessidade, ela é de alguém que chegue pronto para jogar. E nesse momento nós não temos mais tempo para compor elenco. Teria que ter alguém que chegasse não só para jogar, chegasse para resolver. Então essa é a grande dificuldade. Mas também nós temos uma equipe bastante qualificada, inclusive todas as posições espelhadas, e com alto nível. Eu acho que nós estamos prontos. Se a gente achar alguma peça que se encaixe e esteja pronto, não vai haver nenhuma objeção para a gente trazer essa peça. Tá aí, portanto, conversamos com o presidente Rogério Siqueira, aqui dentro do Jogo Rápido. Eduardo Cardial trazendo as primeiras informações do time do Asa aqui dentro do nosso Jogo Rápido. Lembrando que o jogo será sábado, hein? Asa e Nacional de Patos, sábado, 5 da tarde, no estádio Guaraci da Mata Fonseca, com o jogo de volta marcado para o domingo, dia 6 de agosto, lá no estádio José Cavalcante, lá na cidade de Patos, no interior da Paraíba. A CBF definiu ontem à noite, publicou a tabela dos próximos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Direto para o comentarista Viderlan Araújo, bom dia.
Olá, amigos do Jogo Rápido, um grande abraço. Estamos de volta aqui na programação da NN. Vamos trazer informações do Asa nesta semana contra o Nacional de Patos, né? Ainda está sendo esperada a situação de definição do jogo da ida no próximo final de semana ou na outra semana. Tudo vai depender da CBF e nessas questões relacionadas aos direitos de transmissão. É importante colocar que o técnico Celso Teixeira vai contar com o retorno nesta partida de jogadores importantes para a sequência do jogo, como no caso o Cristiano Roberts, que desfalcou a equipe na partida do último final de semana, quando o Asa venceu a Jacuipense pelo placar de 3-2. Alcançando essa classificação, lembrando que agora é um novo momento, o Asa precisa aproveitar também essa semana para recuperar seus jogadores, alguns atletas ainda em processo de recuperação depois de uma lesão muscular, né, como no caso o Foguinho e o Júnior Viçosa. Tem também toda a sequência de um trabalho que está sendo desenvolvido numa composição ofensiva com o Joãozinho, com o Vitinho, com o Didira, muitas vezes com o Everton Heleno também, agora com o Thalisson vivendo um grande momento. E é um Asa que traz uma esperança muito grande de viver esse novo momento com um bom momento também passado por esses jogadores, esses que citei individualmente no comentário. O Asa vai precisar muito dessa regularidade de Thalisson, do próprio Tito, que entrou muito bem no segundo tempo e não só marcou o gol, mas sofreu a falta que originou no gol de empate do Asa quando perdia por 2-1, uma falta cobrada pelo Thalisson. A participação do Joãozinho, que de certa forma foi importante também. O Fidelis, que voltou a atuar depois de um período em que esteve lesionado. Então todos esses atletas, eu diria que reforçarão também o elenco do Asa. O Asa vai precisar ter elenco, vai precisar ter corpo daqui para frente para esta sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque as possibilidades de mudança, a possibilidade de perfil mudado deve ser um fator determinante para os times nesse modelo mata-mata que o Asa vai enfrentar. Então é muito importante o Celso Teixeira trabalhar esses aspectos táticos durante esse período, independentemente de CBF divulgar data ou não. O mais importante é realizar os ajustes, fazer todos os acertos na parte defensiva, com a redobrada atenção dos jogadores daquele setor, com a participação também dos homens de ataque na composição defensiva e ao mesmo tempo para ofertar inteligência, uma inteligência tática que pode ser determinante nos momentos difíceis que o Asa deve enfrentar a partir desses 2 jogos contra o Nacional de Patos nessa segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. À noite nós estaremos juntos de volta na programação da NN no Futebol Show. Um grande abraço, boa sequência de Jogo Rápido dentro do Comando 91. Valeu, Viderlan Araújo. Agora é hora do Everton Luiz. Alô, Everton, bom dia. Bom dia, um abraço para você que comanda o Jogo Rápido e para todos que nos acompanham agora. Vamos com as notícias do time do Nacional de Patos, da Paraíba, que está no grupo A3, foi o segundo colocado com 24 pontos. A equipe que é muito forte dentro dos seus domínios, aonde manda os seus jogos no estádio JC, o José Cavalcante, capacidade para 11.500 espectadores. Lembrando que das 7 partidas disputadas em casa, venceu 6, empatou apenas um jogo. Por lá, atletas conhecidos do futebol de Alagoas e que defenderam as cores do Asa. O Morelândia em 2020, o Anderson Lessa em 2014 e o Júnior Mandacaru em 2017. O seu artilheiro é o Ebert, que tem 3 gols marcados até aqui. Algumas informações do time do Nacional de Patos e ao longo da semana vamos falar muito mais aqui na participação dentro do Jogo Rápido. Eu volto com você. Muito bem, Everton Luiz, agora vamos direto para o Alan Jones, CRB e CSA, assuntos agora aqui dentro do Jogo Rápido. Bom dia, Clevânio, bom dia, André, amigos do Jogo Rápido. A gente começa falando do CSA, que se reapresentou ontem à tarde no Complexo Esportivo Gustavo Paiva, iniciando a semana de preparação para o duelo contra a equipe do Pouso Alegre, domingo, 4 horas da tarde, no estádio Rei Pelé. O técnico Marcelo Cabo não vai poder contar nesse jogo com o volante Moisés Ribeiro. Ele tomou o 3º cartão na derrota para o Paysandu no último domingo em Belém, desfalca a equipe. Quem vai assumir a posição do Moisés no meio-campo? Ele tem 2 opções, aliás, 3 jogadores: Iago Henrique, Bruno Matias e o Maciel. Um desses 3 podem aí iniciar o duelo como titular no lugar do Moisés Ribeiro. No ataque,
é bem possível que o Marcelo Cabo possa mexer aí nesse setor, porque o atacante Raiva Negas não rendeu como a comissão técnica do CSA esperava que ele pudesse render nos 2 primeiros jogos, né? Não foi muito efetivo no ataque. Então, é bem provável que o Marcelo Cabo utilize essa semana para sacar o Raiva Negas e colocar o Júnior Todinho, que inclusive foi apresentado ontem no ambiente do CSA, concedeu entrevista coletiva, né? Tá muito motivado aí, e o Júnior Todinho pode formar o trio ofensivo com o Iago Teles e o Gabriel Taliari no jogo do próximo domingo. A semana toda vai ser de muito trabalho, né? Com treinamentos à tarde no complexo esportivo do CSA. No sábado, os jogadores entram em regime de concentração para o duelo difícil contra o Pouso Alegre. E de acordo com estudos aí da Universidade Federal de Minas Gerais, né, o CSA só tem aí 24% de chances de avançar para a segunda fase da Série C. Não tá fácil a vida do azulão. Já o Clube de Regatas Brasil, que tem atividade hoje, né? Antes aí da viagem para Recife, o técnico Daniel Paulista vai montando a equipe nessa reta final de preparação, já que o duelo contra o Sport é na sexta-feira à noite, 9h30, na Ilha do Retiro. Ele tem uma dúvida na zaga. Simon se recupera de uma lesão no departamento médico, será que ele consegue viajar ou não? A gente vai ter essa conclusão um pouco mais tarde, né? Depois do treinamento, se o Simon vai ser liberado, se formará a dupla de defensiva junto com o Fábio Alemão. Caso ele não possa viajar, né, fique fora do jogo, a zaga do CRB volta a ser formada com o Fábio Alemão e o Anderson Conceição. Na lateral esquerda, a gente já sabe, Guilherme Romão volta à equipe, Edmar fica aí como opção no banco de reservas. Bom, meus amigos, aqui direto de Maceió, com informações do CSA e do CRB, Alan Jones para o Jogo Rápido desta quarta-feira. Ótimo dia a todos. Valeu então, meu caro Alan Jones, um grande abraço para você, bom dia. André Áviles, CRB e CSA. CRB tem um compromisso fora de casa contra o time do Sport e o time do CSA vai enfrentar o Pouso Alegre, time que está na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, jogando no Estádio Rei Pelé em Maceió, André. Muito bom dia, Clevânio, bom dia para você que está acompanhando a NN-FM e também a você internauta no NN Play. O CSA vai enfrentar um time que está na zona de rebaixamento, o Pouso Alegre, que vem mal pra caramba na Série C. No entanto, isso não quer dizer muita coisa, até porque o CSA já empatou com a Aparecidense, perdeu para o América de Natal e perdeu também, aliás, não venceu outros times que estavam atrás dele na tabela. Para esse jogo existe uma pressão, aliás, uma obrigação que vira uma pressão. Aí vai do jogador entender se é uma pressão positiva ou uma pressão negativa, porque o CSA, se tiver pensando ainda em se classificar, tem que vencer esse jogo e tem que fazer uma remontada aí em termos de vitórias, principalmente na Série C. E uma atitude, uma ação da diretoria fala muito por si, que ontem, inclusive, eu trouxe, que é um pedido de desespero para que a torcida vá ao estádio colocando o ingresso a R$5, coisa que praticamente eu nunca vi aqui no futebol alagoano. Mas falando da tática do time do CSA, o técnico Marcelo Cabo tem uma dúvida, que é justamente o Moisés, que está suspenso, e acredito que ele coloque o Bruno Matias, porque é um jogador de mais contenção, e aí mantém o funcionamento do time do Marcelo Cabo para essa partida. E a dúvida se o Raiva Negas joga ou não, porque foi justamente o que eu falei antes da contratação do jogador. É um jogador para vir resolver, é um jogador acima da média dos jogadores que estão no elenco, então ele chega para jogar. Ele chegou para jogar e até o momento não mostrou para que veio. É lógico que ainda é muito cedo para falar, mas é a dúvida do técnico Marcelo Cabo para esse jogo importantíssimo contra o Pouso Alegre. Já o CRB pode ter a volta de Guilherme Romão, que faz falta pra caramba, inclusive no funcionamento, principalmente na fase ofensiva do time do CRB pelo corredor lateral, pelo corredor esquerdo ofensivo. E é um jogador que também participa, lógico, da fase defensiva com muita eficiência. Então ele volta todo o funcionamento e toda a configuração tática do CRB, que fez o Daniel Paulista ter uma consistência e um padrão tático na equipe.
Ele não voltando ou indo para o jogo e não começando o jogo, acredito que o Daniel faça o que vem fazendo, colocando o Edmar, que não é um jogador ofensivo, mas fecha muito bem o lado esquerdo, e aí vem também algumas variações defensivas do CRB. Por exemplo, quando o CRB defende com 5 jogadores, é ele que entra na defesa fazendo o terceiro zagueiro. Então são funcionamentos e configurações táticas do CRB que, com a volta do Guilherme Romão ou não, o Daniel Paulista tem alternativas, tem opções, e vai enfrentar uma parada muito indigesta. Jogar na Ilha do Retiro hoje contra o Sport é uma parada embaçada. Então o CRB vai ter que ter um plano de jogo inteligente e principalmente eficiência na execução da estratégia adotada pelo técnico Daniel Paulista. Mas, lógico, nós vamos falar muito sobre isso hoje, a partir das 19 horas no Futebol Show. Valeu então, André Áviles. E agora vamos para o giro do placar esportivo. Marco Aurélio, bom dia, Marco. Bom dia, Clevânia, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com o giro do placar esportivo, os resultados de ontem também, com a agenda de jogos desta quarta-feira. Começando com os resultados de ontem. Ontem teve o primeiro duelo aí da semifinal da Copa do Brasil, no clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo. Ontem lá na Arena Neoquímica, o Corinthians venceu o São Paulo por 2-1, 2 gols inclusive do Renato Augusto e o Luciano diminuindo aí para a equipe do São Paulo. O jogo de volta será no próximo mês lá no Morumbi, aí na semifinal da Copa do Brasil. Falando agora do futebol internacional, mais precisamente aqui da Copa do Mundo Feminina, que está acontecendo lá na Austrália e também na Nova Zelândia, lá na Oceania. E ontem a Nova Zelândia perdeu aí para as Filipinas por 1-0. A Suíça empatou com a Noruega em 0-0. Agora destacando a agenda de jogos desta quarta-feira também de Copa do Brasil, né? A outra semifinal entre Grêmio e Flamengo acontece hoje às 21h30 lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Então, o primeiro duelo entre Grêmio e Flamengo. Pelo Mundial Feminino, também tem já teve bola rolando hoje, inclusive na madrugada. O Japão venceu a Costa Rica por 2-0 e a Espanha goleou a Zâmbia por 5-0. Daqui a pouco, às 9 da manhã, tem Canadá e Irlanda, e às 22 horas desta quarta-feira tem os Estados Unidos enfrentando a Holanda. São jogos aí desta quarta-feira aí pelo Mundial feminino sub-20 que está acontecendo lá na Austrália e também na Oceania. São a agenda de jogos desta quarta-feira, Clevânia. Beleza, então, Marco, começa, a gente fecha o jogo rápido desta quarta-feira. Lembrando mais uma vez, torcedor, a Confederação Brasileira de Futebol definiu os jogos da próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E o Asa enfrenta o Nacional de Patos da Paraíba. O jogo será no sábado aqui em Arapiraca, dia 29, sábado agora, às 5 da tarde no Coaraci da Mata Fonseca, e o jogo de volta lá no José Cavalcante no dia 6 de agosto, um domingo, 4 da tarde, lá em Patos do interior da Paraíba. Voltaremos a falar de futebol à noite, a partir das 7 da noite, dentro do Futebol Show. A todos um grande abraço, ótima quarta-feira. Segue com os senhores Ailton Áviles e equipe no Comando 91. Bom dia.